Boa noite, estudantes. Sejam muito bem-vindos à nossa aula online. Na semana passada, então, nós estávamos falando, né, sobre fundações. Nós acabamos de ver alguns vídeos sobre fundações, né, sobre estacas, sobre sapatas. é, E eu passei um trabalho para vocês, no qual vocês deveriam, né, tá achando artigos ou teses ou dissertações que estejam falando de fundações para vocês fazerem uma apresentação para os outros módulos, né? Ou seja, para vocês dividirem o conhecimento que vocês já têm, afinal de contas vocês já estão se formando, né? E quanto mais vocês ensinarem as outras pessoas, melhor é para vocês, mais forte fica o conteúdo ali para vocês, tá? O trabalho, tá, pessoal? Então, comentar a respeito do trabalho. O trabalho não mudou, vocês ainda vão continuar fazendo isso, né? A gente não sabe ainda quanto tempo vai tá durando, né, essa paralisação em função do Covid-19, mas o trabalho ainda é o mesmo, tá? Depois eu vou abrir para vocês o sistema para vocês estarem colocando as teses, as dissertações ou os artigos que vocês encontraram sobre esse tema para mim poder estar analisando isso daí, para mim poder estar dando uma olhada no que vocês vão estar falando, no que vocês vão fazer a respeito do trabalho. A única coisa que eu gostaria de falar é, se por acaso, né, for prolongado essa paralisação, né, das aulas presenciais por muito tempo, uma maneira que talvez seja interessante da gente estar fazendo esse trabalho seja através de vídeos. Daí não vai ser não precisa fazer vídeo muito rápido, tá? Vocês vão poder fazer vídeos curtos, onde vocês mostram basicamente, né, o trabalho de vocês e comentem um pouco a respeito, dando fundamentos técnicos a respeito do tipo de fundação que vocês estão falando, né, ou do assunto, né, que seja voltado para a parte de fundações que vocês estão falando, para dividir esse conhecimento, tá bom? Então eu acho que dá para a gente manter, dá para ter uma avaliação legal e dá para compartilhar todo esse conteúdo com todos os cursos de engenharia, tá? Eu acho que fica bem bacana isso daí, tá? Então eu vou estar abrindo então uma atividade depois para vocês estarem entregando aí esse material. Continuando, né, na nossa aula aí, na sequência, nós iríamos ver sobre canteiro de obras, tá? E depois locação de obras. Então a gente vai comentar um pouquinho a respeito dos componentes do canteiro de obras, como é que a gente faz um canteiro de obras, né? E vamos falar um pouquinho a respeito disso. E eu vou passar uma atividade para vocês estarem fazendo hoje, tá? Voltado para canteiro de obras. Bom, então, né, quando a gente fala de canteiro de obras, a gente tem que pensar, né, como é que esse canteiro ele é composto. A primeira coisa que você precisa saber qual é o tipo de obra que você tem, né, o tamanho, ou seja, você precisa ter a noção, né, da dimensão da obra que você tem, da quantidade de recursos que você vai estar lidando ali dentro, para você poder estar dimensionando o canteiro de obras, né. Então esse é o primeiro ponto que você vai ter que pensar, né. E quando a gente fala de composição, a gente tem a questão das máquinas e equipamentos, né, que tipos de máquinas e equipamentos vão estar entrando ali. Eu vou precisar entrar com uma retroescavadeira, por exemplo. Eu vou precisar de bomba, né? Se eu for fazer um trecho de escavação nesse terreno, eu vou precisar de bomba, por exemplo, né? Bomba de água para te retirar a água do terreno. Eu vou precisar, por exemplo, de um batistaca, por exemplo. Eu preciso de betoneira? Hoje em dia a gente concreta em obra ou não concreta mais em obra? Então são máquinas e equipamentos, né? A gente tem que saber pensar certinho a respeito de quais são as máquinas que a gente vai estar utilizando. A outra questão é que nós chamamos de instalações físicas. Muitos profissionais de engenharia, né, não necessariamente vocês vão trabalhar na cidade que vocês desejam inicialmente, né? Às vezes vocês vão ser mandados para outros locais. E dependendo do local, você não tem instalações, o que nós chamamos de das nossas redes de água, né? Redes de água, redes de esgoto, redes de energia. Então nós temos que fazer o que nós chamamos de instalações provisórias. E nós temos que montar instalações físicas, porque provavelmente o pessoal que está trabalhando ele vai ficar naquela região, vai ficar naquele setor, tá? Então nós temos aí instalações físicas para acomodar todo esse pessoal, todas as instalações, e nós temos ali a questão então de redes de água, esgoto e energia, tá? Depois disso, nós temos que dimensionar esse canteiro para que ela tenha uma circulação adequada, né? Por exemplo, se um caminhão for ter que entrar para estar entregando brita para mim, aonde que vai ser estocada essa brita? Aonde que vai ser estocada a quantidade de areia, né? Por onde que esse caminhão vai passar, né? Então
Por exemplo, eu estou em determinada etapa da obra e eu vou precisar entrar com um caminhão de concreto para poder concretar as minhas estruturas. Como é que esse caminhão ele vai entrar? Por onde que ele vai passar? Então nós temos que pensar muito nos acessos e nas vias de circulação, tá? Ou seja, a própria logística do canteiro de obras nós temos que estar pensando. Então a gente vai falar um pouquinho aí do que tem, do que não tem no canteiro de obras, e a atividade é que vocês estejam montando aí depois no final um canteiro de obras, onde vocês vão poder montar aí seja numa folha e depois está enviando a foto dessa folha, né? Ou então um próprio AutoCAD aí, para quem tiver mais disposição e mais boa vontade, tá bom? Bom, aqui inicialmente a imagem está meio ruim, tá? Mas eu acho que dá para entender. Basicamente é algo desse tipo que vocês vão fazer, né? Não com essas características. Vocês vão estar pensando o que vai ter, o que não vão ter. Então vocês vão ter que fazer um levantamento inicial para vocês, vocês vão descrever para mim o que vai ter na obra, né? Para vocês estarem podendo dimensionar esse canteiro de obra, dimensionar esse espaço. Eu vou dar algumas informações apenas ali, tá bom? Bom, então você imagina aqui que você tenha, né, um canteiro de obras, a obra vai ser executada onde está nessa demarcação aqui, tá? E aqui nós temos, por exemplo, 2 elevadores. Um elevador para transportar o material e um elevador para transportar as pessoas. Na frente aqui, então, nós temos aqui um local para betoneira, tá vendo? Ó? E aqui, por exemplo, uma central de argamassa. Nós temos aqui a questão também da caixaria aqui, então a betoneira produz aqui, eu posso estar jogando aqui para depois estar levando para minha obra. Aqui nós temos um almoxerifado, onde nós fazemos o controle, né? Para que serve isso daqui? Nós fazemos o controle e a estocagem de um material organizadamente, tá? Nós temos a questão da carpintaria. Será que hoje em dia a gente tem carpintaria? Como é que funciona isso daqui, né? E nós temos aqui um escritório aqui com banheiro, tá? Na parte de cima nós temos então os nossos banheiros. Nós temos banheiros aqui, nós temos um refeitório na parte de cima aqui, tá? E uma área aqui onde ela pode ser utilizada para descanso, né? Para lazer, para acomodação dos funcionários aqui. Aqui embaixo nós temos ainda estocagem de brita, estocagem de areia, né? E aqui, será que não faltam informações, por exemplo, nesse canteiro, por exemplo? Aonde que a gente está depositando o nosso aço? Esse aço, ele ainda é armazenado? Ou não é armazenado mais? Como é que funciona hoje em dia, né? Então vocês vão ter que pensar em tudo isso, né, na hora que vocês forem fazer o exercício. Logística, né? Para que a gente trabalha então? Para que a gente faz um dimensionamento de um canteiro de obras? Para a gente pensar certinho, né? Diminuir o tempo de deslocamento, então a gente tem que posicionar os materiais de forma que eu tenha uma economia de tempo, né? Ou seja, se eu estou construindo aqui, né, uma certa etapa da obra e eu vou precisar, por exemplo, de madeira, o ideal é que a madeira esteja próximo da onde eu estou executando aquele serviço. Da mesma forma o aço, da mesma forma o concreto, por exemplo. Então nós precisamos então pensar nessa logística para poder diminuir esse tempo de deslocamento dos trabalhadores, tá bom? Racionalizar as atividades, né? Ou seja, dividir melhor as atividades, por isso que a gente divide em várias seções do canteiro de obra, a gente tem, elas são separadas em questão dos materiais, em questão daquilo que vai estar fazendo. Quando a gente fala de racionalizar as atividades, é interessante que normalmente a gente pensa que o canteiro de obras é só ali no inicial, né? O canteiro de obras ele tem basicamente o que nós chamamos de começo, meio e fim. Então não necessariamente você precisa, por exemplo, fazer simplesmente o canteiro de obras de maneira inicial. Você pode trabalhar, por exemplo, quando a construção está ali na meia-vida dela, né? Ou seja, ela está na parte intermediária e esse canteiro de obras ele vai se transformando junto com determinada etapa da construção, né? Vai depender de determinada etapa, às vezes você não precisa mais de certos materiais para você poder estar construindo, né? Às vezes eu não preciso, por exemplo, eu não vou precisar do aço, às vezes eu não vou precisar, por exemplo, do próprio concreto, né? E depende muito bem de como que vai ser esse canteiro de obras e de qual que é o sistema estrutural que você vai estar utilizando para você poder fazer isso. Então é uma coisa interessante de você pensar. Aqui ainda vou fazer um comentário na parte racionaliza as atividades. Hoje em dia, pessoal, existem diversos tipos de canteiro de obras. Saiu uma reportagem na revista, no jornal da Folha, onde ela estava falando assim sobre um novo modelo, né, de canteiro de obras voltado para as construções pré-moldadas, que era interessante, porque conforme você muda o sistema estrutural que você está construindo, teu canteiro de obras muda completamente. A mesma coisa como é que ficaria um canteiro de obras para a questão da sustentabilidade, né? Eu consigo fazer o que nós chamamos de canteiro de obras sustentável?
Consigo. Se eu souber o que é o meu projeto, se eu souber o que é o que eu vou fazer de questões sustentáveis no meu projeto, eu consigo estar formulando esse canteiro de obras mais adequadamente. Então também é interessante. Até saiu também numa revista, agora eu não me lembro qual foi a revista, mas saiu, se não me engano, chamava Casa Terra. E saiu lá o canteiro de obras para essa Casa Terra e era uma casa sustentável. Era bem interessante, tá? Depois vocês podem fazer uma pesquisa aí para quem tiver interesse e estar pesquisando um pouquinho mais sobre isso. Então aqui, ó, minimizar interferências do material versus mão de obra, né? E nós temos também toda uma questão de segurança, né? Como é que tem que ser a segurança, né, no canteiro de obras? Eu tenho que usar EPI? Que tipo de EPI que eu tenho que usar, né? Então é interessante vocês estarem sabendo sobre isso, ainda mais agora que vocês já são praticamente formados, já estão praticamente formados, né? Falta pouquinho, poucas etapas. Vocês têm que saber certinho quais são esses equipamentos, até mesmo para quando vocês saírem, quando vocês forem ser responsável pela execução de uma obra, vocês vão ter que exigir esse equipamento dos funcionários de vocês, tá bom? Dos trabalhadores. Então é interessante vocês estarem dando uma olhadinha na NR18, eu vou pedir um trabalhinho específico sobre isso daí depois também, tá? Bom, eu acabo falando muito dos slides, né, no começo, mas vamos lá. O canteiro de obras, então, ele vai sendo modificado ao longo da construção e ao longo do que essa obra evolui, ou seja, a função que está sendo executada na obra. Então nós temos aqui, ó, a questão dos serviços a serem executados, dos equipamentos e da mão de obra alocada nos serviços, né? A mão de obra ela não é a mesma para determinado serviço, né? Por exemplo, o meu servente, não necessariamente se eu tiver parte de madeira ou parte de estrutura metálica, ele não vai fazer essa parte de madeira e parte de estrutura metálica, né? Nós temos outros profissionais, ou seja, outra mão de obra que vai estar alocada para fazer esses serviços. Então é interessante você pensar nas etapas. Por isso que muitas vezes o que nós chamamos de canteiro, projeto de canteiro de obras, ele vem em etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 e assim por diante, né? Que são de acordo com as etapas conforme você vai executando essa construção, executando essa obra, né? Daí você pensa em toda a logística e por isso que você tem que ter uma visão sistêmica, por isso que a gente sempre bate no conceito com vocês da competência de visão sistêmica. Por quê? Porque você tem que enxergar todas as etapas na sua cabeça de como que vai estar ocorrendo essa construção, do que você vai fazer, entendeu? Se você tem todo esse procedimento, você consegue projetar um canteiro de obras mais adequado, tá bom? Continuando aí, então. Os passos iniciais para você fazer um canteiro de obras é verificar a necessidade de serviços de movimentação de terra, né? Então, para mim poder, vou falar que você usar a seguinte palavra, estacionar esse canteiro de obras, eu preciso ver se tem a necessidade de eu fazer movimentação de terra. Se eu tenho um aclive muito forte, se eu tenho um declive, eu não vou conseguir estacionar, né, esse canteiro de obras. Eu vou precisar trabalhar esses serviços primeiros para poder depois estar implantando esse canteiro de obras. A movimentação de terra ela também faz parte, né, desse planejamento, tá bom? Depois nós temos as questões, então, de rede de água, esgoto e elétrica, verificar a existência de rede pública. Se não tem rede pública, você não pode simplesmente não construir porque não tem rede pública. Você tem que criar outros meios. Então você tem que criar, por exemplo, casa de força, você tem que perfurar poços para ter acesso à água, você tem que criar fossas sépticas para a questão do esgoto, tá? Então você tem que criar esses recursos. Normalmente, para quem já foi ver alguma construção rural, né, onde não chega, por exemplo, os abastecimentos, você tem que criar todos esses setores para você poder estar executando, para você poder estar criando, né? E começar aí a execução da obra em si, tá bom? Então é interessante se pensar nisso daí também. Né? É diferente, por exemplo, você pensar num canteiro, né, para uma área onde não chegam essas instalações. Né? Aumenta a quantidade de coisas que você tem que fazer, que você tem que pensar. Então, aí falando propriamente disso, né, do que tem num canteiro de obras? Nós temos o que nós chamamos de barracão, tá? Esse barracão, né, ele pode ser, normalmente ele é coberto, pode ser fechado ou pode ser aberto, como está na figura 1 aqui, e aqui fechado, como está na figura 2. Esse barracão, normalmente, ele serve para o mestre de obras, né, para algum pedreiro ou para o próprio engenheiro que está conversando com o mestre de obras, eles estão abrindo plantas, também se armazena alguns materiais, né, poucos materiais, mas o pessoal acaba armazenando. Então essa é a maior função desse barracão, tá? É para a gente ter realmente algumas reuniões, para a gente poder conversar, tá? Às vezes, né, dependendo se a obra for muito pequena,
Às vezes você só tem esse barracão e os mestres de obras ou pedreiros, eles guardam alguns equipamentos ali, tá bom? Bom, nós temos, o que mais que nós temos, por exemplo? Nós temos o que nós chamamos de tapume. Para que ele serve, né? O tapume é o principal meio no qual eu faço todo o fechamento da minha construção, do meu canteiro, tá? Então fecho ele com tapume. Nós também podemos utilizar, né, as estruturas metálicas para poder estar fechando ali. Né? Aqui no caso aqui nós temos até a telha sanduíche, que ela vai passando e vai fechando esse ambiente, né, que alguns consideram até como uma forma de tapume. Então é bem interessante. Normalmente ela é uma madeira de qualidade bem ruim, que é utilizada para estar fazendo esses serviços. Nós temos depois o que nós chamamos de almoxarifado, tá? Ou seja, onde nós fazemos um depósito de materiais, diversos materiais são guardados aqui. Claro, normalmente são materiais menores, né? Onde nós podemos estar guardando aqui, eles ficam guardados de forma organizada. Temos aí o escritório. A imagem está um pouquinho antiga, como vocês podem perceber pelo computador, tá? Mas nós temos aí então a questão de um escritório, onde nós fazemos aquelas instalações físicas que eu comentei lá em cima, né? Nos slides anteriores. E é bem interessante você estar pensando em ter um escritório. Lógico, o escritório ele depende muito, né, do tipo de obra que você está fazendo. Se está fazendo uma obra muito pequena, não há necessidade, por exemplo, de você criar um escritório. O barracão ele já serve como escritório para você poder fazer uma reunião, por exemplo, com o seu mestre de obras. Agora, se você está fazendo uma obra maior, de porte maior, uma obra em escala, uma obra industrial, por exemplo, você vai precisar ter escritório, o pessoal precisa ter uma comunicação mais adequada, né, para poder estar fazendo integrando todos os sistemas aí, tá bom? Nós temos a questão então dos sanitários, a mesma coisa, né? Obras de pequeno porte você acaba não vendo muito, né, para obras pequenas. Normalmente o canteiro de obras é só um pequeno barracão mesmo e as instalações provisórias que o pessoal faz para poder estar executando. Para obras maiores você tem que ter ali então acesso aos sanitários. Você precisa ter acesso a esses sanitários aí. Isso daqui também, para você poder dimensionar isso daqui, depende de uma coisa muito importante, né? Qual é o número de funcionários que você vai ter trabalhando ali? Esse número de funcionários ele pode estar dividido entre as etapas da construção, ou você pode estipular para um número X de funcionários e dimensionar a quantidade de sanitários em função disso, né? Então é sempre ideal que você tenha mais ou menos uma ideia de quantos funcionários você vai estar colocando para fazer essa execução dessa obra. Senão você não consegue determinar direito, esse canteiro de obras não consegue determinar direito a quantidade de sanitários, tá bom? Nós temos o refeitório, né? A mesma coisa. O refeitório, ó, aqui eu tenho um refeitório aqui, né, médio, mas eu posso ter refeitórios bem maiores que isso daqui. Vai depender do número de funcionários, tá? Ainda mais, como no exemplo que eu falei nos slides anteriores, quando você vai fazer construções mais afastadas, né? Vai abrir novas áreas, você não tem ainda as instalações, então você tem que criar tudo. E normalmente os trabalhadores, eles ficam próximo na onde está sendo executada, né? Isso não necessariamente, pessoal, vale só para uma construção, por exemplo, de prédios, casas, não. Para construção de pontes, construção de barragens, para construção de estradas. Às vezes você vai abrir um novo trecho de estrada que é grande, né, e você não tem nada na região, então você precisa fazer as instalações para o pessoal poder estar ficando e poder estar executando aquela estrada. Às vezes você vai fazer ampliação de uma estrada e você também precisa disso. Então são pontos importantes que a gente tem que destacar aí, que não é necessariamente para edifícios, tá bom? Então é para vários tipos de obra aí. Depois nós começamos a entrar um pouco mais especificamente, né, e trabalhar na área aqui, ó. Como é que você vai fazer a divisão, por onde que vai ser a entrada dos veículos, né? Então nós temos aqui, ó, aonde que está o depósito de areia? Onde você vai depositar essa areia? Eu tenho mais de um tipo de areia, eu vou criar vários depósitos, quantos depósitos, qual que tem que ser o tamanho desse depósito. Então são informações interessantes que a gente pode estar pensando aí, projetando no nosso canteiro de obras. Da mesma forma eu tenho a brita, né? Aí eu preciso de brita, eu vou fazer um depósito de britas nesse meu canteiro. Aonde que eu coloco? Qual é o melhor local para colocar? Aonde que eu uso a brita, por exemplo? Temos aqui então, né, o depósito de cal e depósito de cimento.
Então, isso é interessante. Se possível, tá, pessoal? Tá armazenando em um local onde esteja fechado e protegido da chuva, tá? É o mais indicado para esse tipo de material, né? Mas você acaba vendo aí, muitas vezes você acaba vendo nas obras que isso aqui está exposto, simplesmente exposto à luz do sol, né? Ao clima ali. E não é muito adequado, tá? É mais adequado que ele esteja armazenado em local apropriado. Nós temos também depósito de tijolo, né? Onde você vai colocar o teu tijolo para você executar a sua obra? Então você tem que pensar nessa disposição também, né? Qual é o espaço que eu vou destinar para isso, tá? Interessante, então, tá pensando nisso. Da mesma forma, quando você pensa nisso, olha para você ver, ó. Se você tem um canteiro de obras aqui, que você tem uma instalação provisória, tá se colocando o tijolo aqui, ó. O caminhão, o ideal é que na circulação que você for fazer, esse caminhão consiga ter acesso até a região onde você destinou, tá? Para estar esse depósito de tijolo. Então tem que pensar muito bem nessa circulação aqui. Nós temos, então, depósito de madeira, né? Para a gente utilizar nas nossas construções. Então, aqui é um dado interessante que é no que eu uso madeira numa construção? Eu preciso fazer um depósito de madeira? Tem que pensar a respeito disso, né? É interessante você pensar a respeito disso. Porque hoje em dia depende muito do tipo de construção que você usa, né? E aonde que você usa madeira? Numa construção de estrutura de concreto, por exemplo. Mesma coisa que o aço. Eu preciso ter um depósito de aço ou hoje em dia já melhorou esse canteiro de obras? Hoje em dia eu consigo mandar um projeto e ele já traz pronto para mim. Mesmo se ele trouxer pronto para mim, imagina que eu estou executando, a gente acabou de falar de fundação. Eu mando o projeto de fundação para uma empresa, essa empresa me manda todas as estruturas prontas. Né? Inicialmente eu não vou conseguir montar tudo, ainda mais se a obra for grande. Aonde que eu vou armazenar todo esse material? Então, talvez, mesmo não fazendo na obra, armando mais na obra, talvez eu precise, então, de um depósito de aço. Ou então, eu precise estar depositando ele num local próximo para o cara que vai estar armando essas estruturas, né? Vai estar armando toda a parte da ferragem ali para estar se colocando nas fundações, nos pilares e nas vigas, tá bom? Então é interessante vocês pensarem nisso na hora que vocês projetarem. Que forma que vocês vão escolher para projetar? Está muito relacionado ao tipo de obra, ao porte da obra, isso daí. Espaço para máquinas, né? Eu tenho grandes máquinas, por exemplo, grandes máquinas que eu vou estar utilizando nessa obra. Guinchos, vai entrar, que máquina que vai entrar naquilo ali? Vai entrar máquinas de grande porte? Eu vou precisar, por exemplo, da questão dos elevadores? Eu preciso de elevador? Depende, qual é a altura da minha obra, né? Que tipo de obra que eu estou fazendo? Tem que saber se eu vou ter elevador ou não. Será que para um sobrado, por exemplo, eu preciso de elevador? Então aí fica uma questão interessante para vocês estarem levantando, né? Temos aqui, por exemplo, a questão da retroescavadeira, temos um batistaca aqui e precisamos saber, então, né, quais são as dimensões dessas máquinas para a gente ter ideia aonde que a gente vai estar posicionando elas e se elas forem andar, né, pelo meu terreno, como é que eu vou fazer para elas circular, por exemplo, né? Então é interessante também você estar pensando nisso quando a gente fala de elementos do canteiro, elementos de um canteiro de obras. Betoneira, né? Precisamos da betoneira, por exemplo, quando nós estamos executando uma obra? Ou hoje em dia eu chamo o caminhão? Se eu chamar o caminhão, ele tem que entrar por algum ponto, não tem que entrar para concretar? Né? Para ele poder concretar as instalações? Qual é o espaço de circulação que você deixou para isso? Para ele poder entrar? A mangueira de concreto que o cara coloca, ela tem uma certa dimensão. Né? Dependendo, se eu não conseguir entrar mais para o fundo da obra, às vezes eu não consigo concretar lá no fundo. E aí? Daí você vai ter que, por exemplo, ter no caso uma betoneira desse tipo. Né? Aonde que é mais adequado estar a betoneira? Perto, por exemplo, dos materiais? Perto da areia? Perto da brita? Então é interessante você pensar nisso daí também, vocês pensarem nisso. Andaimes e escoras, né? Então, andaime é uma coisa normal hoje em dia, tá? Mesmo com os elevadores, né? Ainda existe muita utilização do andaime. Precisamos reservar um espaço para colocar eles. Temos também a questão das escoras, lembrando que as escoras pode ser a que nós chamamos de tora de madeira, né? Mas hoje em dia também existem muitas escoras metálicas, né? São perfis mais leves. Normalmente esse perfil é um perfil de alumínio, né? Com uma certa dimensão aí, onde nós podemos estar utilizando isso daí para as escoras, tá? Lembrando que pode ser de madeira aí também, né? Temos que reservar um espaço, então, para estar armazenando esses materiais aí. Bom, então você percebe que a gente falou vários pontos, né, e vários elementos do canteiro de obras. Com isso, o que eu quero que vocês façam? Tá? Ó, a ideia é que vocês dimensionem um canteiro de obras,
de um edifício com pavimento térreo, onde ele tem um pavimento térreo, ele vai ter em torno de 15 pavimentos tipo. E a área de construção, ou seja, a área do edifício, é em torno de 300 metros quadrados. O terreno ele é com acesso a 2 ruas, tá? Ele tem acesso a 2 ruas, e sabe-se que a estrutura da fundação é do tipo profundo, ou seja, um bate-estaca. Você, estudante, você como engenheiro responsável pela obra, qual é a solução, ou seja, qual é a sua proposta para fazer um canteiro de obras? Então você percebe assim que aqui está uma ideia inicial, tá pessoal? Vocês podem então fazer um levantamento inicial e aprimorar essa ideia se vocês quiserem, tá? Para vocês poderem projetar um canteiro de obras mais bem elaborado. Então aqui você pode vir nessa ideia inicial, tá? E tá colocando novas ideias nesse levantamento inicial que vocês vão fazer, nesse programa que vocês vão fazer para a obra, tá? Na sequência, você já consegue estar desenhando ou rascunhando esse canteiro de obras, tá? Como que vocês vão estar entregando isso? Eu vou abrir uma atividade e vocês podem, então, fazer um desenho à mão, daí você tira uma foto, tá? Desde que ela esteja em boa qualidade para poder enxergar esse desenho. Podem fazer no AutoCAD ou qualquer outra ferramenta que os estudantes conseguirem demonstrar as divisões do canteiro de obras, tá? Então, ó, primeira coisa que você faz, melhora um pouquinho a ideia, tá? Aqui está uma ideia básica, uma ideia inicial. Trabalha a ideia do tipo de obra que vocês querem fazer. Ah, professor, eu posso mudar? Eu quero mudar aqui o pavimento térreo e mudar aqui 15 tipos de pavimento. Eu quero fazer da ideia que eu falei lá atrás, por exemplo, do projeto sustentável. Como é que é um canteiro de obra sustentável? Pode fazer. Então vocês podem estar mudando a ideia da obra. O que eu quero é um projeto elaborado para determinado tipo de obra, seja qual for. Eu quero um projeto de um canteiro de obras, tá? Eu quero um rascunho de qual é a ideia de vocês para estar fazendo isso daí. É isso, pessoal. Então, façam o trabalho, façam a atividade e vocês têm aí até as 11 horas para vocês estarem entregando, tá bom? Qualquer dúvida aí, pode perguntar no chat. Até mais!